Então, nessa ação penal 504.6512/94, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, senhores presidentes, para nós podermos continuar adiante, há algumas mensagens aqui de executivos da OAS que, segundo o Ministério Público, eles tratam em conjunto da reforma do apartamento em Guarujá e da reforma do sítio. O senhor prefere não responder sobre essas questões? Moro, eu vim aqui preparado para responder tudo que perguntar e para não ficar nervoso. Certo. Se tem uma coisa que eu me preparei é para não ficar nervoso. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sou obrigado a responder mensagens que o Ministério Público pegou entre duas pessoas alheias a mim. O senhor tem conhecimento se os executivos da OAS teriam tratado desses projetos em conjunto? Não tenho conhecimento. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio do Atibaia para discutir projetos de reforma do triplex? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor no sítio de Atibaia em 2014? Ele teve a meu convite. Sim. Mas esse assunto eu vou responder na audiência do sítio de Atibaia. Essa visita não tinha nenhuma relação com o apartamento em Guarujá? Nada. O senhor Léo Pinheiro apresentou ao senhor ex-presidente o diretor técnico da OAS, Paulo Gordilho? Apresentou. O senhor Paulo Gordilho esteve com o senhor ex-presidente no sítio em Atibaia? Teve. O senhor saberia explicar o propósito dessa visita? Não, eu convidei. E o senhor convidou o senhor Paulo Gordilho, tinha algum relacionamento? Sobre esse assunto eu falarei no processo de Atibaia. Certo. O senhor Paulo Gordilho, nessa ocasião, tratou com o senhor de alguma maneira a respeito do apartamento do Guarujá? Não. O senhor ex-presidente tem conhecimento que reformas desse apartamento do Guarujá foram finalizadas em setembro e novembro de 2014? Não. Consta no processo que a Talento Construtora, responsável por essa reforma, apresentou duas propostas para a reforma do apartamento triplex. Uma em 28 de abril de 2014 e outra adicional em setembro de 2014. O senhor teve conhecimento a esse respeito? O senhor tem conhecimento de que o elevador privativo no apartamento só foi implantado a partir de 15 de setembro de 2014, conforme os documentos constantes no processo? Não. O senhor ex-presidente tem conhecimento... Se me permite, essa do elevador é uma das anomalias da denúncia do Ministério Público. Em qual sentido, senhor ex-presidente? Pelo menos do pessoal da Lava Jato. Quer dizer, eu vi pela imprensa de que o Ministério Público tinha dito que eu tinha pedido para o Léo e colocar um elevador. Isso aqui, doutor, é uma escada caracol. Você deve conhecer essa escada. Certo. Essa escada tem 16 degraus. Essa escada é do meu apartamento, em que eu moro há 18 anos. A dona Marisa, 6 anos, há exatamente 6 anos, ela tomava remédio todo santo dia para dona Cartilhagem. Será que alguém de bom senso nesse país imagina que eu ia pedir um elevador num apartamento que não era meu e deixar de pedir para fazer um apartamento no prédio que a dona Marisa mora há 20 anos e que tomava remédio todo santo dia? É no mínimo, doutor, cumprir o ditado de que quem conta uma mentira passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. O senhor está afirmando que o senhor não solicitou, então, essa reforma do apartamento triplex para colocação desse elevador? Absolutamente. O senhor ex-presidente, o senhor afirma que decidiu não ficar com o apartamento no triplex, isso logo após aquela sua primeira visita em fevereiro de 2014. O senhor saberia esclarecer, então, por que a OAS continuou com as reformas do apartamento e por que ela instalou, inclusive, elevador, cozinhas e armários após agosto de 2014? Porque certamente a OAS queria vender o apartamento. Porque certamente ela queria vender.
E eu acho que ela queria vender de brincadeira, porque, na verdade, quem colocou aquele prédio, a quantidade de hipoteca que ela fez daquele prédio, sabe, pagando dívida com não sei quantos clientes, ou seja, talvez não tivesse falando para valer. Mas, obviamente, que ela, ou a empreendedora, queria vender o apartamento. O senhor está dizendo que ela não queria vender os apartamentos do prédio? Não sei se eu entendi. Eu estou dizendo que ela, se estava fazendo a reforma, com as críticas que eu fiz, é porque ela queria vender o apartamento. Sei. Acontece que, ao mesmo tempo em que ela disse que o apartamento, sabe, que o apartamento era reservado para mim, eu vi aqui depoimento dizendo, ela colocou esse apartamento como hipoteca em vários momentos da sua transação. Sei. O senhor tem conhecimento que ela fez isso com todos os apartamentos? Eu tenho visto, não sei, eu tenho visto aqui nos depoimentos. Você sabe que eu acompanho os depoimentos. Perfeito. Por isso que eu queria que fosse televisionado direto. O senhor tem conhecimento que esse procedimento é um procedimento normal de financiamento dos apartamentos? Colocar ele em garantia de emissão de debêntures? Não sei, querido. Não sei. O senhor tem conhecimento, por exemplo, que nesse apartamento 141 que o senhor, em princípio, teria adquirido a cota ou sua esposa, esse mesmo procedimento de emissão de debêntures foi realizado? Não sei. Não? Certo. Várias testemunhas e executivos, empregados da OAS afirmaram aqui que o apartamento estaria sendo reformado para atender o senhor ex-presidente e a senhora sua esposa. O senhor tem conhecimento por que a OAS continuou com essas reformas, inclusive implantação de cozinha, armário, instalação de elevador privativo, depois que o senhor ex-presidente afirma ter desistido da compra? Ordem, qual o testemunho? Vossa Excelência fez uma pergunta genérica. Então, pela ordem, eu gostaria de que Vossa Excelência identificasse qual é a testemunha que disse isso e qual foi a exata fala dessa testemunha, para que se pudesse saber de onde foi tirada essa afirmação. Teve acusados e testemunhas que disseram isso, inclusive o acusado na última semana. Que nós ouvimos. Doutor Moro, posso falar? Eu quero evitar que o senhor brigue muito com o meu advogado. Não, é o seu advogado que está brigando, doutor. Eu na verdade, estou tentando fluir com a audiência. Aqui, na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Sei. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. Sabe? O objetivo era dizer Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende que existe uma conspiração? Eu entendo e acompanho pela imprensa de que pessoas como Léo Pinheiro está já há algum tempo querendo fazer delação. Sim. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia, depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores. Sim. E o cara fala, eu estou condenado a 23 anos, sabe? E os delatores, sabe, pagaram uma parte e estão vivendo essa vida. Sabe? Então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. Eu tenho acompanhado, estou atento e estou percebendo que eu vou discutir em algum momento o contexto. O contexto está baseado no PowerPoint mal feito, mentiroso, certo, doutor, da Operação Lava Jato. Senhor ex-presidente, nós aliás, estamos aqui fazendo o doutor Delayol, que fez a apresentação, não está aqui. Deveria estar aqui. Para ele explicar aquele famoso PowerPoint. Certo. Sabe? Aquilo é uma caçamba, onde cabe tudo. Aquele PowerPoint, doutor, não está julgando Lula, pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula, presidente da República. Certo. E isso eu quero discutir. Senhor ex-presidente, várias aqui testemunhas e também executivos, empregados da OAS, inclusive ouvidos na semana passada ou retrasada, afirmaram que essas reformas teriam sido feitas no interesse do senhor ex-presidente e de sua esposa. O senhor tem conhecimento, senhor ex-presidente, por que eles fizeram essas reformas, essas alterações, quando o senhor afirma que já teria desistido da compra? Tem que perguntar para eles. O senhor ex-presidente sabe explicar por que, em princípio, nenhum dos executivos ou empregados da OAS Empreendimentos, ouvidos em juízo, informou ter conhecimento de que o senhor ex-presidente teria desistido da compra do apartamento triplex? Também não afirmaram que eu tinha pedido. O senhor ex-presidente e sua esposa pleitearam a OAS em algum momento a restituição dos valores pagos pela cota do apartamento 141? Nós entramos com um processo, está na justiça, para a gente requerer o que foi pago.
O senhor, ex-presidente, se recorda quando isso ocorreu? Ah, não tenho a data. Mas ocorreu. Consta no processo que essa restituição foi solicitada ao Oeste somente em 26 de 11 de 2015. Eu não sei Seria quando isso? foi requisitado. Eu não sei quando foi requisitado. Esse documento está no evento 85, Alt 11. O que eu sei é que, tanto quanto eu, a Bancop foi taxada de uma organização criminosa pelo Ministério Público. Faz 2 meses que a Bancop foi absolvida, o Vacari foi absolvido, e ninguém que o acusou teve a coragem de pedir desculpas. Certo, acho que o senhor ex-presidente está se referindo a um outro processo, não a esse processo ou a esse Ministério Público. Perfeito. Mas consta nos autos um termo de declaração, compromisso e requerimento de demissão do quadro de sócios da seccional Mar Cantábrico do Bancop, que depois veio a ser o condomínio Solares, assinado pela senhora sua esposa. Eu posso lhe mostrar o documento? Isso quando? Isso em 2009, a data que tem no documento. Posso lhe mostrar aqui? Ela assinou em 2009? Isso. Isso está no evento 85, Alt 11. O senhor ex-presidente sabe explicar as circunstâncias da assinatura desse termo de demissão? A Marisa demitiu-se do cargo de sócio da Bancop? Não, demitiu-se da condição de, vamos dizer, consorciado ou cooperado nessa aquisição do apartamento 141. Isso depois que a OAS assumiu? O documento consta 2009. Eu não sei. Bom, o senhor disse que a OAS assumiu em 2009. Isso. A OAS assumiu numa reunião da cooperativa, Certo. com a participação do Ministério Público de São Paulo. Foi um TAC. E a dona Marisa, acho que ela só foi dar, porque eu vi um depoimento aqui da semana passada do Paulo Camoto, que somente em 2012 ela autorizou a se desfazer do apartamento. E o senhor sabe me explicar esse documento que eu lhe mostrei? Se o senhor não quiser sei. examinar com mais Não calma. sei quem pode explicar. Não. Quem pode explicar deve ser o... Tenho o menor conhecimento desse documento. Certo. Excelência, só A data do documento está como 2009. O senhor sabe explicar essa data? Não, né? O senhor não conhece esse documento? Não conheço. No mesmo documento, senhor presidente, o senhor sabe explicar porque a restituição das parcelas pagas por esse unidade 141 tem previsão de início da restituição em 27/10/2010? Não sei. O senhor presidente sabe explicar nesse mesmo documento porque os valores a restituir estão corrigidos somente até outubro de 2009? Aí a Bancop tem que explicar o que adquiriu depois da Bancop. O senhor mencionou agora há pouco que a senhora, sua esposa, tinha essa cota junto à Bancop relativamente à aquisição desse apartamento e que em 2012, salvo engano, foi isso que o senhor disse? Que ele foi informado a ela que seria vendido? Eu vi aqui, não sei se eu ouvi direito, mas eu ouvi no depoimento. Deixa só dizer uma coisa. Eu ouvi falar desse apartamento em 2005, quando comprou. É só o senhor falar no microfone. E fui voltar a ouvir falar do apartamento em 2013. Certo. Ou seja, ao interregno de discutir esse apartamento da minha parte de 2005 a 2013. Né? Ninguém nunca conversou comigo. Eu não sabia que esse apartamento estava no AS. Eu sabia, eu só queria, doutor Moro, pedir uma coisa. É muito difícil para mim, toda hora que o senhor cita a minha mulher, sem ela poder estar aqui para se defender. É muito difícil. Não, eu não estou acusando ela de nada. Não, eu sei que você não está acusando, mas é que o senhor presidente. pergunta coisa, se eu vi, se eu não vi, se eu vi, eu não vi, sabe? É que o documento está assinado por ela, então, infelizmente... É uma pena que... Não. E uma das causas que ela morreu foi a pressão que ela sofreu. Então eu não quero nem discutir isso, doutor. Sei. Sabe? Quando se trata dela, eu gostaria que o senhor... Esse pedido de restituição que o senhor fez à OAS de devolução desses valores em 26 de 11 de 2015... Excelência, pela ordem, o ex-presidente Lula não fez pedido de restituição. Quem fez um pedido de restituição foi a dona Marisa, que é quem havia comprado a cota, inclusive por meio de um formulário padrão, que é esse que Vossa Excelência exibiu agora. Esse documento, esse pedido de restituição que o senhor, ou que a senhora e sua esposa teria feito de restituição dos valores pagos pela unidade 141
O senhor ex-presidente tem conhecimento se isso foi formulado antes ou depois da prisão preventiva do senhor Léo Pinheiro, em novembro de 2014? Não sei. Consta aqui aparentemente que foi depois, não? Não sei. Bom, em algum momento tinha que fazer. Certo. Excelência, me desculpe, eu sei que Vossa Excelência mencionou o número do documento com referência ao evento, mas Vossa Excelência poderia passar o documento à mesa para que os advogados pudessem ver? Perfeito. Pode ir, por gentileza, alcançar lá. Consta no processo, no evento 724, evento 11, uma nota que teria sido publicada pelo Instituto Lula, isso em dezembro de 2014, relativamente a esse apartamento. Consta na nota: Dona Marisa Letícia adquiriu em 2005 uma cota de participação da Bancop, quitada em 2010, referente a um apartamento que tinha como previsão de entrega 2007. Com atraso, os cooperados decidiram em assembleia, no final de 2009, transferir a conclusão do empreendimento ao OAS. A obra foi entregue pela consultora em 2013. Nesse processo, todos os cooperados puderam optar por pedir ressarcimento do valor pago ou comprar um apartamento no empreendimento. À época, Dona Marisa não optou por nenhuma dessas alternativas, esperando a solução da totalidade dos casos cooperados no empreendimento. Como esse processo está sendo finalizado, ela agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento, caso ainda haja unidades disponíveis. Qualquer das opções será exercida nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados. Senhor presidente, o senhor pode esclarecer se essa nota foi feita, a redação dessa nota foi feita com a sua orientação? Não. Não? Não sabe por quê, doutor? O Instituto Lula, eu sou apenas presidente de honra. Mas não era um assunto relativo ao senhor? Não, porque o Instituto tem assessoria e responde, sabe, várias coisas que me atacam, porque eu sou o nome e a imagem do Instituto, mas não sou a figura jurídica do Instituto. Perfeito. Mas essa nota diz respeito a esse apartamento específico? Deve dizer sobre o apartamento. Certo. Deve E o senhor sabe, senhor presidente, de onde eles pegaram essas informações sobre o apartamento? Ou com os advogados, que deve ter tido as informações. O senhor sabe explicar, senhor presidente, o trecho dessa nota no seguinte sentido, abre aspas, como esse processo está sendo finalizado, ela, no caso, a senhora sua esposa, agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento, caso ainda haja unidades disponíveis. Indago isso porque o senhor afirmou, senhor presidente, que o senhor havia desistido de ficar com o imóvel ainda no início de 2014. O senhor sabe explicar o conteúdo dessa nota, quando essa afirmação, e a nota é de 12 de dezembro de 2014, que ainda seria avaliado se iria ficar com o apartamento ou não? Veja, Dona Marisa poderia comprar um apartamento em qualquer outro prédio. Não precisava ser lá mais. Ela poderia optar em comprar um apartamento em qualquer área que a empresa tivesse. Eu acredito que se oferecesse para ela um prédio em qualquer lugar, sabe, que tivesse em condições, ela poderia ter optado. Senhor presidente, o senhor sabe explicar a seguinte afirmação na nota de que as opções de aquisição do apartamento ou ressarcimento dos valores seriam exercidas em dezembro de 2014 nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados? Indago isso porque, como apontado anteriormente, os demais cooperados tiveram que realizar essa opção em 2009. O senhor sabe por que o senhor, ex-presidente, ou a senhora, sua esposa, ainda tinha essa opção em dezembro de 2014? Excelência, pela ordem. Essa afirmação, tiveram que realizar, data vênia, ela não é compatível com tudo que foi ouvido aqui ao longo da instrução. Existia o direito de fazer opção, e não esse dever que Vossa Excelência coloca na pergunta. Havia um prazo, doutor, eu mostrei os documentos, inclusive, aqui para o seu cliente. Sim. Mas se o doutor quiser rever esses documentos, estão lá, que estabeleciam um prazo de 30 dias. Então, Vossa Excelência ouviu aqui o diretor jurídico da Bancop, 85, etc. e tal. Alt Todos 11. reconheceram que era um direito e não uma obrigação, como Vossa Excelência coloca na pergunta como premissa. O documento, em princípio, é bastante Doutor. claro, doutor, que havia um prazo. Mas, enfim, senhor ex-presidente, o senhor sabe
explicar por que o senhor ex-presidente e a senhora sua esposa, ou a senhora sua esposa exclusivamente, tinha essa opção em dezembro de 2014, quando todos tiveram que exercer essa opção lá em 2009? Porque todos tiveram que exercer a opção em 2009 sobre o prédio do Guarujá. E a opção da dona Marisa poderia ser feita, eu penso, eu não conheço o processo da Bancop, em qualquer outro prédio, pelo valor que ela tinha pago, ela poderia, com aquele dinheiro, fazer uma opção de compra de qualquer outro prédio em qualquer lugar de São Paulo. E o senhor tem conhecimento se os demais cooperados tiveram também essa possibilidade? Eu não tenho conhecimento. Consta uma matéria de jornal que foi juntado. Depende de que jornal, viu? A Folha de São Paulo? Não? Mas eu vou lhe mostrar uns dados aqui sobre a imprensa. Certo. Vai ficar Mas essa esclarecido. matéria do Folha de São Paulo, em 29 de 12 de 2014, diz o seguinte, abre aspas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda vender o triplex no Guarujá, que adquiriu em 2005 com a sua mulher, Marisa Letícia, num prédio construído pela Bancop. Segundo interlocutores do ex-presidente, a repercussão de reportagens sobre o apartamento fez com que Lula, senhor presidente, reavaliasse a efetivação da compra do imóvel, cuja reforma e decoração estão quase no fim. Consta na matéria que, abre aspas, de acordo com a assessoria do Instituto Lula, não há informações sobre o prazo para que a Marisa e o ex-presidente façam essa escolha. O senhor ex-presidente sabe explicar o conteúdo dessas informações que teriam sido repassadas aos jornalistas? Eu me recuso a responder uma matéria da Folha de São Paulo que não tem autor, que não tem entrevista. Sei. É o achismo. Essa matéria, então, não seria verdadeira? Não, na minha opinião, não. O Ministério Público, o senhor presidente, afirma que o senhor não transferiu formalmente esse imóvel para o seu nome, somente em decorrência da prisão do senhor Léo Pinheiro, em novembro de 2014, e pela descoberta pela imprensa desse apartamento em dezembro de 2014. Foi isso mesmo que ocorreu? Doutor, eu vou falar sobre o Ministério Público na hora que eu puder falar e depois de ouvi-los. Certo. Essa afirmação, então, não é verdadeira que eles fazem. Não foi isso que aconteceu? O senhor Léo Pinheiro foi preso, o apartamento foi descoberto pela imprensa, e aí sim o senhor, ex-presidente e sua esposa não resolveram não ficar. O apartamento não poderia ter sido descoberto pela imprensa em 2014. O apartamento foi descoberto pela imprensa quando eu fui candidato a presidente, porque eu tenho que fazer declaração de renda, doutor. E na declaração de renda a gente é obrigado a colocar o que a gente tem. E se o Ministério Público investigasse corretamente, ele percebia que eu tenho um apartamento onde eu moro e 2 apartamentos na Vila Bahia, em São Bernardo do Campo, e um terreno chamado Los Fubangos, em São Bernardo do Campo. Sim. Como eles contaram uma primeira inverdade, eles vão morrer contando a inverdade, porque ficaram prisioneiros da imprensa. Consta também no processo uma matéria do jornal O Globo, esse é de 10 de fevereiro de 2010, na qual se afirmava naquela época, e aqui abro aspas também, a família Lula da Silva deverá ocupar a cobertura triplex, com vista para o mar, relativamente a esse prédio em Guarujá. O senhor saberia me explicar como a jornalista, em 2010, poderia afirmar que a cobertura triplex seria do senhor ex-presidente? Como que ele poderia ter levantado essa questão? Eu vou lhe explicar. Talvez não explique tudo. Mas o jornal o Globo, nesse mesmo período, fez 530 matérias negativas contra o Lula e só 2 favoráveis. Certo. Então eu só posso entender que alguém do Ministério Público em São Paulo, eu não vou dizer o nome, sabe, fomentava a imprensa que fomentava ele. Fomentava a imprensa e isso foi tempo. Então nós fizemos, inclusive, representação no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas a questão que eu coloco, senhor ex-presidente, porque essa questão do triplex, pelo que o senhor afirma aqui, ela teria surgido somente em 2013, segundo o senhor. O senhor tem ideia como jornalista, lá em 2010, do Globo, poderia ter feito uma matéria se referindo a essa cobertura triplex, que o senhor iria ficar nesse mesmo local, nesse mesmo prédio? Porque deve ser uma invenção do Ministério Público. Mas em 2010 nem tinha processo. É? Nem tinha processo. Sei lá, e quando? Fazer invenção faz em qualquer momento. Ilações se faz em qualquer momento. A verdade é o seguinte, doutor Moura, eu vou repetir. Eu não solicitei, não recebi, não paguei
nenhum triplex. Certo. E não tenho. Consta também no processo, o senhor Léo Pinheiro declarou aqui em juízo, o senhor provavelmente acompanhou, que a OAS pagava propinas a agentes da Petrobras e agentes do Partido dos Trabalhadores em contratos da Petrobras. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Isso eles estão dizendo, Não, o senhor Léo Pinheiro afirmou, não é? sabe? Hã? O senhor Léo Pinheiro, isso é ele depois que aqui. disse. Certo. E a pergunta que eu faço, o senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Se tivesse, eles seriam presos bem antes. O senhor Léo Pinheiro declarou também em juízo que a OAS tinha uma conta corrente geral de propinas com o Partido dos Trabalhadores, especificamente com João Vacari Neto. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? O senhor Léo Pinheiro ainda declarou que a diferença do preço entre o apartamento simples para o apartamento triplex, e que o preço das reformas do apartamento triplex, tudo isso em torno de 2.424.000, teriam sido abatidos da propina devida nessa conta geral de propinas. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. O senhor João Vacari Neto consultou o senhor ex-presidente a respeito disso? Nunca. Aliás, eu vi o depoimento do Léo e, sinceramente, a mentira contada de que o Vacari tinha oferecido um triplex logo no começo da construção é do irrealismo total. Primeiro porque o Vacari tem prédio lá, ou tinha um apartamento lá, ele poderia reivindicar um triplex para ele ou para outra pessoa. Segundo, o Vacari não ia passar o que não era dele para quem quer que seja. Eu vi o depoimento e achei muito irreal e uma deslavada inverdade contra o Vacari. Qual que é a sua relação com o senhor João Vacari Neto? O Vacari foi presidente da CUT. O Vacari foi dirigente da Executiva Nacional do PT. Depois do Vacari, o Vacari ficou tesoureiro do PT. Então eu conheço o Vacari. Antes o Vacari era presidente do Sindicato dos Bancários. Em 2014 o senhor encontrou o senhor João Vacari Neto? Encontrei muitas vezes. Várias vezes. Várias vezes. Chegou a conversar com ele a respeito desse triplex? Não. Ele sabia sobre esse triplex? Sabia? Ele foi presidente da Bancop? Tá. Do triplex eu me refiro especificamente. Do triplex. Não, ele sabia. Eu sabia que ele era o presidente da Bancop quando a dona Marisa fez a compra da cota. Uhum. E o senhor conversou com ele que o senhor estava pensando nesse triplex? Nunca, Não é? nunca. Não. Nunca tratou disso? Nunca. Bem, vamos aqui fazer um intervalo, que tem mais perguntas, mas para o senhor presidente poder descansar um pouquinho, de 5 minutos, e os demais igualmente. Assim é bom porque eu vou ao banheiro. Perfeito. Então, perfeito. Então, nessa audiência na ação penal 504-6512, senhor ex-presidente, retomando o seu depoimento, do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para essa questão do triplex, só para finalizar então, deixar claro, o senhor decidiu que não iria ficar com esse triplex já na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014, foi isso? E foi isso e repetiu o que eu falei aqui 3 vezes. Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. Eu imagino que o Ministério Público, na hora que for falar, vai apresentar as provas. Certo. Ele deve ter pelo menos algum documento que prova o direito jurídico de propriedade para poder dizer que é meu apartamento. Perfeito. O senhor já declarou que o senhor já não quis ficar em fevereiro de 2014 e então aquela visita em agosto de 2014, só para entender, já não lhe dizia respeito, isso? A visita que sua esposa Eu teria nem feito? sabia que tinha tido a visita, doutor. Não sabia. Tá bem. Não sei se eu tenho mulher, mas nem sempre elas... Certo. E ela também não lhe relatou em Nem seguida? sempre elas perguntam pra gente o que vão fazer. Tá. Mas ela também não lhe relatou em seguida? Ela 10 dias depois, 10 ou 15 dias depois, ela me relatou. Ah, relatou que teria visitado. Eu falei na outra pergunta que ela me relatou e que disse que não tinha gostado. Tá. Que não estava acontecendo nada. E nessa ocasião o senhor reiterou que não ficaria com o apartamento? Ela já sabia que eu não queria o apartamento. Perfeito. Eu não sei se o senhor percebeu que o apartamento foi comprado em nome da dona Marisa. Eu entendi. Tá? Vou retornar agora à primeira parte da acusação. O Ministério Público afirma na denúncia que o senhor teria conhecimento desse esquema criminoso que vitimou a Petrobras e vou lhe fazer algumas perguntas relativas a esse tema. Isso é relevante porque tem a relação com o próprio tema do triplex. O Ministério Público afirma
que o triplex seria uma espécie de propina desse esquema que vitimou a Petrobras, certo? O Ministério Público descreve na primeira parte da denúncia um esquema criminoso que teria vitimado a Petrobras com ajuste fraudulento em licitação, pagamento de propina a agentes públicos, agentes políticos e partidos políticos. O Ministério Público Federal afirma que o senhor presidente tinha conhecimento desses crimes e que nesses crimes eram figura central os diretores da Petrobras. A fim de esclarecer, senhores presidentes, o senhor pode descrever como era o processo de nomeação do presidente e dos diretores da Petrobras? Doutor Moro, quando o Ministério Público levanta essa tese, no fundo, o Ministério Público está querendo discutir como é que se monta um governo nesse país. Aliás, o presidente Fernando Henrique Cardoso veio aqui e deu uma explicação. Eu espero que em outros processos o Ministério Público tenha aprendido uma lição. Quanto à pergunta específica, o senhor pode responder como era o processo de nomeação do presidente e diretores da Petrobras? Vou responder a pergunta, poderia repetir as palavras do Fernando Henrique Cardoso, poderia repetir de outros presidentes, mas vou dizer a minha. Veja, primeiro, quando você ganha uma eleição nesse país, você ganha, só houve um momento em que um presidente ganhou uma eleição sozinho, que foi o presidente Sarney em 1985, e depois todos os outros presidentes são obrigados a fazer aliança política. Sem aliança política, você não governa esse país e nem ganha eleição. Tá? Eu ganhei as eleições de 2002 com a base de partido que compunha a base eleitoral, que eu nem me lembro bem, e depois você tem que montar a sua maioria para você governar. E você, quando faz uma composição, primeiro os partidos participam do governo. Participam. Quem duvida disso vai ver agora que teve uma eleição na França, o presidente teve a maior votação que o presidente já teve na França, e se ele quiser governar, ele vai ter que construir uma aliança política. Senhor presidente, mas vamos tentar manter não, mas mais objetivos. Eu não quero ser rápido, eu quero ser conciso para que as pessoas que vejam saibam o que eu estou falando. Eu não quero meia verdade, eu quero a verdade inteira nesse processo. Eu não quero ilações. Então, veja, eu montei o governo, eu escolhi o primeiro escalão. O meu primeiro escalão tinha vários ministros que não eram sequer de partido políticos. Eu poderia citar o atual Meirelles, ministro da Fazenda do Temer, poderia citar o ministro Furlan, poderia citar o ministro Roberto Rodrigues, poderia citar o ministro Gilberto Gil, poderia citar o ministro Ciro Gomes, tantos quantos. E mostrei e montei a ministro com partidos aliados. Ora, o presidente escolhe o primeiro escalão e o presidente delega a quem de responsável, no caso do Brasil, sempre foi a Casa Civil, ou o gabinete institucional no tempo dos militares, o Gobeli na época, monta o governo. Monta o segundo escalão, discute quem vai fazer tal cara, quem vai fazer tal coisa e tal. E, obviamente, que essas pessoas vão discutindo com os partidos aliados e discutindo com as bancadas. Foi assim. E eu já disse em vários depoimentos que fiz. Tá? Os diretores da Petrobras, eles são indicados pelas bancadas e pelos partidos, de acordo com os ministros da área. Isso vai para o gabinete institucional, que faz uma investigação para saber se as pessoas têm algum compromisso, se são corruptos, se tem alguma passagem pela polícia. O GSI, ao detectar que não tem, passa para a Casa Civil comunica à presidência e isso é enviado ao Conselho de Administração, no caso da Petrobras, para indicar as pessoas. É assim que funciona. Parece que o senhor... E agora o Ministério Público poderia fazer um pique para ver como é que o Temer montou o governo dele. Certo. Me parece que o senhor já respondeu, mas para ficar claro então, era a Presidência da República que enviava e indicava o nome do presidente e dos diretores da Petrobras para o Conselho de Administração da empresa? O presidente da República, depois de ouvido os partidos, as bancadas e os ministros, indicava ao Conselho da Petrobras que indicava as pessoas. A palavra final era da Presidência da República? A palavra final não. A indicação final era dos Conselhos da Petrobras. A indicação para o Conselho da Petrobras, a palavra final nessa indicação era da Presidência da República. Porque senão não precisava ter presidente. Perfeito. Isso envolvia não só os presidentes da Petrobras, mas também os diretores? Toda a diretoria da Petrobras. O senhor ex-presidente pode E veja, doutor Moro, que coisa engraçada. Todos os diretores que eu indiquei passaram pelo crivo do GSI, foram os indicados. Não houve um voto contra do Conselho, não houve uma denúncia de nenhum trabalhador, não houve nenhuma denúncia da Polícia Federal, não houve nenhuma denúncia do Ministério Público, não houve nenhuma denúncia da imprensa.
Isso aconteceu em 2003, 2004. Sabe, como eu não posso grampear ninguém e não tinha o CEF na minha vida, eu não podia saber. Certo. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da indicação do senhor Paulo Roberto Costa como diretor de abastecimento da Petrobras? Consta aqui nos autos que ele ingressou nessa posição em 14 de maio de 2004. Ele foi indicado do jeito que eu acabei de explicar. O senhor, o ex-presidente, se recorda das circunstâncias? Não, porque, doutor Moro, o presidente da República, ele não toma conta, sabe, de todos os cargos do governo. Nem é possível. Se um presidente da República tem confiança, e quando compõe o ministério, ele compõe com pessoa que ele confia, ele delega as pessoas. Tá? Quando você tem, num governo como eu tinha, um coordenador político que na época era o ministro Aldo, você tem um chefe da Casa Civil, você tem um presidente de partido que conversa com os outros partidos políticos. Quando você recebe a indicação, você não vai ficar perguntando, houve 2 reuniões, houve 3 reuniões, você vai saber se a pessoa é idônea ou não. Certo. O senhor Paulo E Roberto... se é de carreira e se tem competência para o cargo. O senhor Paulo Roberto Costa tinha o apoio político do Partido Progressista para a nomeação? Devia ter. O senhor ex-presidente se recorda de quais agentes políticos específicos do Partido Progressista? Quais agentes políticos do Partido Progressista? Não, quase a gente, o partido. O senhor se recorda dos agentes políticos específicos? Não. Há notícias que foram juntadas... Quando você fala agente específico, o que quer dizer? O agente, o político do Partido Progressista. Não, tinha 50 e poucos deputados. Entendi. Há diversas notícias que foram juntadas aqui pelo Ministério Público no processo que a pauta da Câmara dos Deputados estava trancada em abril de 2004 por obra da oposição e com apoio de partidos como o Partido Progressista, que estariam insatisfeitos pela falta de nomeação dos cargos prometidos. O senhor ex-presidente se recorda desse fato? Se ela esteve trancada nesse período, doutor Moro, eu não me recordo. Agora, eu duvido que seja por conta de pressão de indicação. Há uma informação também juntada em notícia pelo Ministério Público, que nessa época, abril de 2004, o senhor ex-presidente teria recebido diversos políticos em um churrasco na Granja do Torto e tomado um café da manhã com 35 dos 53 deputados do Partido Progressista. O senhor se recorda e pode confirmar essa afirmação? Eu não me recordo, mas eu fazia reunião sistemática com os líderes. Se a presidenta Dilma tivesse me seguido, não tinha tido impeachment. Consta também que a pauta do Congresso foi desobstruída após esses encontros pessoais. O senhor ex-presidente se recorda e pode confirmar essa afirmação? O PP sozinho não teria condições de obstruir a pauta do Congresso. Ele não estava Era preciso que houvesse muito partido. E eu jantei com o PP, com o PMDB, com todos os partidos da base aliada, eu jantava. O senhor ex-presidente se recorda se o Partido Progressista deixou de participar dessa obstrução por conta de indicações de cargos nessa ocasião? Eu nem sabia que ele estava fazendo obstrução. Porque o meu líder, tanto o ministro, sabe, das relações políticas, das relações institucionais, quanto o líder do partido, poderia ter me comunicado. Presidente, eles estão fazendo obstrução. Não me comunicaram. O senhor ex-presidente se recorda se a nomeação, a indicação do Paulo Roberto Costa esteve envolvida nessa obstrução e nesses assuntos da reunião? Não acredito nisso. Excelência, pela ordem, como eu disse, Vossa Excelência, Vossa Excelência trouxe um rol de perguntas que foram feitas anteriormente à audiência. Vossa Excelência repete a pergunta, sendo que já houve resposta. Então, se ele já disse que não sabia e nem houve obstrução, Vossa Excelência coloca como premissa da pergunta um assunto desnecessário. Certo, eu agradeço a consideração, doutor, mas as perguntas são relevantes, que é a oportunidade para o seu cliente... Mas ele está esclarecendo, a questão é só de forma. Repito, Vossa Excelência trouxe as perguntas feitas anteriormente à audiência, precisa adequá-las à dinâmica. Certo, doutor, fica registrado a sua observação, muito pertinente, eu vou continuar fazendo as perguntas. O senhor ex-presidente conheceu o senhor Pedro Correia, ex-deputado federal? Olha, eu conheci a fama dele. Eu vou lhe contar uma fama dele, para quando fizer pergunta, saber do que eu estou falando. O ex-governador Eduardo Campos era meu ministro. Ele dizia para mim o seguinte: olha, o Pedro Correia está na base do governo porque ele diz o seguinte: um político
que usa terno branco, sapato branco e Ray-Ban verde não tem como ficar na oposição, quem quer que seja que esteja no governo. É por isso, eu não tinha relação com o senhor Pedro Correia. Quando o senhor respondeu a indagações a respeito naquela condição coercitiva, o senhor mencionou essa história do Ray-Ban branco e o senhor acrescentou ali: esse cidadão era pernambucano, eu tive o prazer de ver ele uma vez numa reunião de líderes dentro do Palácio Planalto para discutir as medidas provisórias de interesse do governo. Essa reunião seria, por acaso, essa, nesse período, em abril de 2004? Deve ser, doutor, porque eu não me encontrava com esse cidadão. Ele não fazia parte das pessoas que eu tinha qualquer interesse de estar com ele. O senhor ex-presidente tem conhecimento se ele foi um dos parlamentares do Partido Progressista que pleiteava a indicação de Paulo Costa para a diretoria de abastecimento? Não. Não foi ou não sabia? Não sabia, e acho que quem foi a direção do partido. O senhor ex-presidente conheceu o ex-deputado federal José Zaneni? Não. O senhor sabe se o deputado federal José Zaneni foi um dos parlamentares do Partido Progressista? Ele era líder do PP, certamente ele estava presente. O senhor se recorda se ele foi um dos parlamentares que pleiteava a indicação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento? Então eu vou repetir, ele era líder do partido. Se o partido pleiteou, ele devia saber. O senhor se recorda dele estar presente nessas reuniões que o senhor mencionou, Não. na Granja do Torto? Ou não? Não, eu não tive o prazer de ter nenhuma reunião com o Janene. O senhor confirma, então, que a nomeação do senhor Paulo Roberto Costa foi um pleito do Partido Progressista? Foi a informação que eu recebi. Como eu disse para o senhor, essas coisas são feitas entre o ministro da área, entre a bancada, entre os partidos, passa pelo ministro institucional, vai ao GSI, vai à Casa Civil e chega ao presidente da República para indicar ao Conselho. O senhor Paulo Roberto Costa foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele fez um acordo com o Supremo Tribunal Federal, devolveu cerca de 78 milhões que ele mantinha na Suíça. Ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de propinas em grandes contratos, parte delas sendo destinada a agentes da Petrobras, parte delas sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao Partido Progressista. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. E desse esquema de divisão de propinas? O que eu disse, doutor Moro, numa pergunta anterior. Eu fiquei 8 anos na presidência. Já fazem 14 anos, desde que eu fui eleito até agora. Essa coisa só veio à tona depois do grampo da Lava Jato. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da nomeação de Renato de Souza Duque como diretor O mesmo jeito. O Duque era um funcionário de carreira como Paulo Roberto de mais de 30 anos de empresa, sabe, engenheiro da área competente, ninguém questionou, passou pela bancada, talvez de mais partido do que o PT, mas também não é o caso porque não me informaram, passou pelo ministro da área institucional, passou pela Casa Civil, pelo GSI e foi indicado ao Conselho da Petrobras. Também contra ele não houve nenhuma denúncia de nenhum funcionário da Petrobras. E olha, doutor Moro, que se juntar todos os presidentes da República, desde que o Brasil foi descoberto, ninguém foi mais na Petrobras do que eu. E nunca ninguém levantou qualquer suspeita sobre Paulo Roberto, sobre Duque. Sabe? A imprensa nunca levantou. O senhor pode esclarecer essa afirmação do senhor? Ninguém foi mais na Petrobras do que o senhor? Porque depois que a Petrobras descobriu o pré-sal, eu vislumbrava, sabe, que esse país ia virar um país grande, soberano, que a gente ia pagar a dívida de 5 séculos de atraso na educação. Por isso é que nós fizemos a lei da partilha. O senhor acompanhava de perto os investimentos e os contratos? Não, a gente não acompanha de perto. O que acontece é o seguinte, você discute na Petrobras o plano estratégico, tá? O plano estratégico. Então você tinha discutido que investir tantos bilhões até 2020, que é tirar tantos milhões de barris de petróleo. Esse é o projeto estratégico. Certo. A execução dele e o desdobramento dessa estratégia é um problema da Petrobras. A nomeação do senhor Renato de Souza Duque tinha o apoio de algum partido? Por exemplo, do Partido dos Trabalhadores? Eu disse agora, pela informação que eu tenho, deve ter sido do PT e de outras pessoas. O senhor ex-presidente se recorda de quais agentes desses partidos específicos? Não.
Não chega, doutor, não chega para o presidente da República o nome, olha, o deputado falando de tal, o deputado... Não, chega a reivindicação, sabe, de que foi indicado. Passou pelo GSI, não tem denúncia de corrupção contra a pessoa, é uma pessoa idônea, essa pessoa é indicada. Entendi. O senhor Renato Souza Duque tinha alguma relação com o senhor José Dirceu de Oliveira e Silva? Pela imprensa tinha. Foi o senhor José Dirceu que apresentou o nome do senhor Renato Souza Duque para nomeação? Eu penso que não, porque o Zé Dirceu deve ter recebido, o Zé Dirceu era chefe da Casa Civil, Sim. ele deve ter recebido do Congresso a ideia. O senhor Renato Souza Duque tinha alguma relação com o senhor João Vacari Neto? Ah, não sei. O senhor, ex-presidente, não tem nenhum conhecimento de alguma relação entre os dois? Eu sei que tinha, porque na denúncia aparece que eles tinham... Não, na época dos fatos, né? Não, O senhor Renato Souza porque, Duque... doutor Moro, um presidente da República, nos 8 anos que eu fiquei na presidência da República, a gente não tem reunião com a diretoria da Petrobras. Eu, em 8 anos, tive 2 momentos, quando descobrimos o pré-sal, para discutir o plano estratégico e para decidir, sabe, que a gente não ia fazer leilão do pré-sal. Era até numa viagem que eu ia para a Argentina. Mas você não tem reunião específica com o diretor. Entendi. O senhor Renato Souza Duque foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Contas dele secretas foram bloqueadas com cerca de 20 milhões de euros. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes Não. por ele praticados enquanto Não. diretor da Petrobras? Não. O senhor ex-presidente esteve pessoalmente com o senhor Renato Duque alguma vez? Tive. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias? Eu tive uma vez no aeroporto de Congonhas, se não me falha a memória, porque tinha vários boatos no jornal de corrupção e de conta no exterior. Eu pedi para o Vacari, que eu não tinha amizade com o Duque, trazer o Duque para conversar. Isso foi aproximadamente quando? Ah, não tenho ideia, doutor, não tenho ideia. Eu sei que foi numa gala em Congonhas e a pergunta que eu fiz para o Duque foi simples. Tem matéria nos jornais, tem denúncia de que você tem dinheiro no exterior, que está pegando da Petrobras, para ter no exterior. Você tem conta no exterior? Eu falei, não tenho. Eu falei, acabou. Você não tem, sabe? Não mentiu para mim, mentiu para ele mesmo. Isso foi em 2014? Eu não lembro a época, doutor, não lembro a época. Sinceramente, se eu falar aqui uma data, eu estou mentindo. Foi depois que saíram essas notícias sobre contas no exterior, isso? Não, depois tinha muita denúncia de conta no exterior, de Paulo Roberto e de muita gente. Entendi. O senhor pode esclarecer por que o senhor procurou o senhor João Vacari para procurar o senhor Renato Duque? Porque o Vacari tinha mais relação de amizade com ele do que eu, que não tinha nenhuma. Tá? O senhor tinha conhecimento, então, da relação de amizade entre liguei os dois? Não sei se era relação de amizade. Eu liguei para o Vacari e falei, Vacari, você tem como pedir para o Duque vir na reunião aqui? Ele falou, tenho. E levou o Duque lá. Isso. Salvo o equívoco meu, senhor ex-presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação, o senhor falou que não. Então o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação? Eu pedi para o Vacari, o Vacari se ele tinha como trazer o Duque, ele disse que tinha. Resposta Isso não anterior, implica que ele tenha relação, implica que ele podia conhecer. Excelência, ele falou da resposta anterior, era da época em que, do governo. São momentos diferentes que Vossa Excelência parece estar se referindo. Eu estou dando oportunidade para ele esclarecer, porque aparentemente ele tinha falado uma coisa e falou outra agora. Mas Só fazendo esse registro que eram momentos diferentes. Eu só quero lembrar o seguinte, relação de amizade é uma coisa. Sei. E relação é outra. Eu vou sair daqui dizendo, olha, conheci o doutor Moro, tenho relação com ele. Sei. Na verdade, não tenho. Entendi. Mas o senhor então não sabia na época que o senhor João Vacari tinha alguma relação com o senhor Renato Duque? Sabia ou não sabia? Eu sabia que ele tinha relação, não sabia que ele tinha relação de amizade. Aham. E quando eu disse para ele chamar o Duque, é porque ele poderia ter o telefone do Duque que eu não tinha. E que tipo de relação que o senhor tinha conhecimento que eles tinham? Ah, não sei, doutor. Não sei. O Vacari está preso, pode perguntar para o Vacari. O Duque está preso, pode perguntar para o Duque. Porque o senhor procurou o Vacari para chegar ao Duque, pelo que o senhor disse. Então, assim... Porque eu sabia... Fiquei tranquilo para esclarecer ou não esclarecer? Eu tô tranquilo, então, doutor. A questão é saber, assim, por que o senhor fez isso? Procurou o Vacari para chegar ao Duque? O senhor tinha conhecimento de alguma relação Porque o entre Vacari, eles ou não? porque o Vacari conhecia o Duque que eu não conhecia. Só isso. E isso o senhor Que tinha tipo conhecimento de na relação que eles tinham, eu não sei.
Tá, e o senhor, ex-presidente, tinha conhecimento que o João Vaccari conhecia... Tinha Renato conhecimento, Duque. tinha conhecimento. Que tipo de conhecimento que o senhor tinha? Conhecimento que o Vaccari conhecia o Duque. Só isso? Só isso. Subordinado do senhor Renato Duque, gerente da Petrobras Pedro Barusco, foi condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Devolveu ele 204 milhões de propinas que ele tinha no exterior. Também ele falou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de um percentual de propinas dos grandes contratos, parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao Partido dos Trabalhadores. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? E esse esquema de divisão de propinas? Quanto que ele devolveu? 204 milhões. Roubou muito, hein? Um ladrão assim deve ser tão esperto que só sabe se for delatado. Mas o senhor Eu não tinha... conheci, eu tive o prazer de não conhecer o Barosco. E o senhor tinha conhecimento desses crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? Não. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da nomeação do Nestor Cerveró como diretor internacional da Petrobras? Foi um pedido do PMDB. Pela imprensa eu já vi dizer agora, depois da eleição, de que foi o Delcídio, de que foi não sei quem. Na época, a informação que eu recebi era que o Cerveró era uma indicação do PMDB. O senhor saberia dizer de quais agentes Ah, não políticos sei, do PMDB? não sei. O Nestor Cunhat Cerveró foi condenado, preso por crime de corrupção e lavagem, fez um acordo homologado pelo Supremo, se comprometeu a devolver milhões de reais e dólares, que teria se apropriado em propinas. Também ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de um percentual de propinas nos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes praticados por Nestor Cerveró Não. enquanto diretor da Petrobras? Não, nem tinha amizade com o Cerveró. Nestor Cunhat Cerveró deixou o cargo de diretor internacional da Petrobras em 3 de 3 de 2008, sendo substituído por Jorge Luiz Elada. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da substituição de Nestor Cunhat Cerveró por Jorge Luiz Elada como diretor internacional? Me parece que era uma reivindicação do PMDB. O senhor saberia explicar porque, segundo o senhor ex-presidente, também o Nestor Cerveró era do PMDB, indicação? Era também. Eu não sei porque quis trocar, mas o que eu sei é que foi reivindicado para que o Zelada assumisse, não sei se uma reivindicação do PMDB de Minas Gerais pressionando o PMDB nacional. Esse detalhe o presidente não decide. O Nestor Cerveró declarou em juízo que foi substituído para atender a indicação política do PMDB da Câmara. O ex-deputado Eduardo Cunha confirmou em juízo que Jorge Luiz Elada teria sido uma indicação do PMDB de Minas Gerais. O senhor ex-presidente tinha conhecimento desse fato? Não, ele deve saber mais do que eu. Ele era do PMDB? Os detalhes o senhor não tem, então? Não tenho. O Jorge Luiz Elada foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Contas secretas também foram bloqueados no Principado de Mônaco. Cerca de 11 milhões de euros. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. Senhor presidente, o senhor tendo nomeado, indicado, ou pelo menos dado a palavra final para indicação ao Conselho de Administração da Petrobras de Paulo Roberto Costa, Renato Souza Duque, Nestor Cunhat Cerveró e Jorge Luiz Elada, o senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretores da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles confessaram? Nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com o Paulo Roberto. Eu indago ao senhor essa, porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? Ao Conselho de Administração da Petrobras é uma situação diferente minha, que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor que soltou o Youssef e mandou grampear, o senhor podia saber mais do que eu. Não, eu decretei a prisão do Alberto Youssef, é um pouco diferente. Doutor Moro, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Senhor ex-presidente. Mas enfim, o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso? Nada, eu indiquei tanta gente. O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que eles praticaram? Nenhuma responsabilidade. Da Petrobras? Nenhuma responsabilidade.
Alguns dirigentes de algumas empresas empreiteiras do Brasil, Ricardo Ribeiro Pessoa, da UTC, Marcelo Baia da Odebrecht, Léo Pinheiro, da OS, Rogério Nora de Sá da Andrade, Gutierrez, admitiram que havia um esquema criminoso na Petrobras de pagamento de percentual de propina nos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao PT. O senhor ex-presidente não tinha qualquer conhecimento disso? Não, porque quem monta cartel para roubar não conta para ninguém, né? Do pagamento O presidente da sistemático... República não participa do processo de licitação da Petrobras. O presidente da República não participa de tomada de preço da Petrobras. É um problema interno da Petrobras. Desse esquema de corrupção, de divisão de pagamento de Não. agente da Petrobras e agentes políticos, o senhor também não tinha conhecimento? Doutor, se eu tivesse conhecimento, nenhuma empresa dessa prestava serviço para a Petrobras. Alguns desses dirigentes citaram como responsável no Partido dos Trabalhadores pela arrecadação desses valores o senhor João Vacari Neto. O senhor não tinha conhecimento disso? Não. Veja que o Vacari é tesoureiro do PT há pouco tempo. Nós tivemos vários tesoureiros na história do PT. Alguns afirmam que ele fazia isso desde 2007. O senhor não tem Ele conhecimento? não era tesoureiro do PT em 2007? Depois que vieram à tona as revelações acerca desse esquema criminoso da Petrobras, inclusive de valores sendo direcionados a agentes políticos e a partidos políticos, inclusive ao Partido dos Trabalhadores, o senhor ex-presidente tomou alguma providência a esse respeito? Repita a pergunta para mim, por favor. Depois que vieram essas revelações à tona sobre o esquema criminoso da Petrobras, incluindo aqui repasses de valores a agentes políticos e a partidos políticos, entre eles o PT, o senhor ex-presidente tomou alguma providência? Eu já estava fora da presidência há 4 anos. E você sabe que um ex-presidente vale tanto quanto um vaso chinês. O vaso chinês é um vaso bonito que você ganha quando você é presidente. Quando você deixa a presidência, você não tem onde colocar ele. Você não sabe como cuidar de um ex-presidente. Você não sabe como cuidar do tal do vaso chinês. Eu era ex-presidente em 2014, quando teve a denúncia da Lava Jato. Senhor ex-presidente, com sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor é uma pessoa influente do Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou eventualmente para que fosse realizada uma apuração interna para verificar se os fatos afirmados pelos executivos ou pelos agentes da Petrobras eram verdadeiros? Sabe que essa influência dentro do Partido dos Trabalhadores é porque o Ministério Público não conhece o PT. Né? Se ele O senhor não tem influência no Partido Não, dos se eles Trabalhadores? conhecessem o PT, ele não falaria isso. Tá? Porque o PT é um partido em que eu não participo de nenhuma reunião do PT desde que fui eleito presidente da República. Isso em 2002. Até 2014, quando eu deixei a presidência, que eu comecei a participar. Então eu não tenho nenhuma influência no PT. Eu tenho influência na sociedade. Quando eu falo, as pessoas me ouvem. Alguns ouvem, nem todos. Então, se eu entendi, o senhor não solicitou nenhuma providência ou que o PT fizesse algum exame? Não, porque eu não era verificação? dirigente do PT. Perfeito. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio, já retomamos.